Van Helsing! Seu assassino! Lindezas, bem-vindos ao Fã Comenta, eu sou o João e vou te falar que eu sou muito suspeito pra comentar esse filme. Ele é um dos meus favoritos, assim, top 10 fácil. Eu gosto praticamente de tudo nele. Eu gosto das atuações, eu gosto da trilha sonora, eu gosto dessa paleta de cores bem fria, cinza, destacando algumas cores bem fortes, como por exemplo o vermelho e o amarelo. E te falar, e revendo esse filme foi muito nostálgico e eu confesso, em menos de 5 minutos já tem muita coisa aqui que me agrada bastante. A começar pelo logo da Universal, que é introduzido direto ao filme. Primeiro ele perde cores e depois ele pega fogo se tornando uma tocha. Eu acho isso sensacional. Depois, justamente as cores. Essa queda para o cinza, o preto e branco, é uma referência aos filmes de monstros, ao monstroverso, por assim dizer, dos filmes antigos em que era tudo muito mais, assim, cinema mudo, até mesmo o início desse tipo de filme, como por exemplo o antigo Drácula, Nosferatu, até mesmo outras versões do monstro de Frankenstein. E aí o filme já começa mostrando esse último monstro, a sua criação, a sua origem, e aí a gente já vê o vilão, o Drácula, nesse flash aqui. Eu adoro essa jogada de cena que tem quando tem uma flash, seja de um relâmpago, de uma luz, alguma coisa nesse sentido, mostrando meio que a verdadeira forma dele. Gosto de como o vilão é apresentado, sabe? Do momento ele tá lá longe, no momento ele se teletransporta muito mais rápido. Aqui a gente já vê que ele é o cara. Afaste-se! Você não pode me matar, Victor. Porque eu já estou morto. E gosto também desse pequeno vislumbre que a gente tem dessa versão do Frankenstein, com até um vaporzinho saindo da perna, ele mancando. Eu gosto de tudo isso mesmo. E claro, gosto principalmente de como esses monstros são apresentados. Todos esses clássicos, por assim dizer. Frankenstein, vampiros, lobisomens, até mesmo o médico e o monstro, Jekyll and Hyde. E aí, uma curiosidade, eu acho que muitos aí não sabem, mas existe uma animação chamada Van Helsing Missão Londres, que funciona como uma espécie de prelúdio. Ele conta como que o Hyde levou o tiro no braço, que ele mostra nesse filme. Nos acertamos em Londres. Não, você acertou, sim senhor. Acertou em cheio. E é claro, eu gosto muito do equilíbrio que eles tentam fazer aqui entre a ação e a comédia. Apesar de ter todos esses monstros clássicos do terror, não é um filme de terror. Não tem uma cena aqui que dê medo. Muito pelo contrário, é praticamente uma cena seguida da outra com muita ação. E aquelas que não tem, apresentam diálogos orgânicos, naturais, sem tanta expositividade assim. Até mesmo quando o padre vai explicar a ordem dele, qual que é a função deles no mundo, acontece com uma naturalidade que é fácil de comprar, é fácil de entender que o personagem, o Van Helsing, tá escutando aquilo não pela primeira, não pela segunda, mas pela milésima vez. É como se ele fosse uma criança birrenta que precisasse estar tendo a mesma lição de novo e de novo, até ela se convencer de que ela tem que aprender aquele fato, tem que aprender o que é aquela ordem, tem que aprender qual que é a missão dele, tem que entender por que que ele perdeu a memória. E esse lance da memória, lindezas, pra mim, é o que justifica o potencial que o filme tinha para uma futura continuação. Mesmo que o vilão principal aqui tenha sido derrotado, mesmo que a maldição do lobisomem tenha sido curada. Ah, lindezas, não venham dizer que isso aqui é spoiler, o filme é de 2004. Mesmo que tudo isso tenha acontecido, esse universo monstro é vasto. Você pode até mesmo criar outras criaturas, né, obras originais, e principalmente abordar essa temática da memória do Van Helsing de uma forma religiosa, até porque esse filme ele aborda essa lenda do Drácula desse ponto religioso, principalmente em relação ao catolicismo. Aqui ele vende a alma para o diabo, é falado várias vezes em relação à mão direita e à mão esquerda de Deus, o anjo Gabriel, por isso que o Drácula chama o Van Helsing de Gabriel. Existem algumas versões de Van Helsing. Abraham Van Helsing seria o primeiro da linhagem Van Helsing. Depois tem o Gabriel Van Helsing, tem a Agatha Van Helsing, tem várias versões desse universo e várias versões do Drácula. Muitas delas apontam também para esse lado religioso católico, como é feito aqui nesse filme, como por exemplo acontece também no filme Drácula 2000. Lá o Drácula é basicamente a reencarnação de Judas. Então eles poderiam usar todo esse background da religião católica justamente para usar de pilar um segundo
filme. Eles podiam colocar lá que Van Helsing vai lutar com outros demônios, por exemplo, que ele vai lutar com gárgulas. E desse universo monstro, o único que meio que não aparece aqui é a múmia. E tente imaginar que legal seria uma versão da múmia meio gótica, meio cinza, meio trevosa, nessa pegada que tem aqui a Transilvânia. Imagine um Egito com a estética da Transilvânia. Seria algo interessante a ser abordado. Eles até poderiam mostrar que alguns deuses egípcios, como o próprio Anubis, Set, seriam reencarnações ou até mesmo traduções para o egípcio de anjos, de demônio, de Drácula, sabe? Eles poderiam fazer essa mixagem. Tudo para tentar abordar e explicar as memórias que estão faltando ali no personagem do Van Helsing. Então, potencial para futuros filmes tinha. E potencial para fazer muito mais sucesso também. Eu não consigo ver falhas nesse filme. Existem ali algumas forçações de barra? Existem. Os personagens principais têm ossos inquebráveis. Só que isso é basicamente algo recorrente em relação ao protagonista. Ele cai, ele quebra, ele é atropelado, ele leva pancada, soco, tiro, porrada, bomba. No máximo vai demonstrar ali estar ofegante. Então, como algo isso é padronizado e esse universo de fantasia faz com que a gente permita essa crença, muito diferente do que acontece em Velozes e Furiosos, em que aquele universo, hoje já pode acontecer de tudo, mas quando ele foi construído não exigia todas as maluquices que acontecem, aqui essas maluquices são de boa. Pode ir lá torcer o nariz uma vez ou outra? Pode, só que ainda assim é plausível. E se essa parte te incomodar, com certeza o alívio cômico vai fazer a diferença, vai fazer você esquecer esses detalhes. O principal deles é o nosso querido Frade Carl. Qualquer idiota sabe fazer uma espada. Perdão, padre. Desculpem. Tem gente aqui morrendo de inveja de mim. Eu gosto praticamente de todas as cenas desse cara. E lembrando, as piadinhas, o humor também está em outras cenas. Principalmente nos diálogos irônicos que tem entre o Van Helsing e o padre, por exemplo. Uma terra amaldiçoada e aterrorizada por toda sorte de criaturas horripilantes. Então vai me mandar para o inferno. Digamos assim. E claro, uma das maiores coisas que chamaram a atenção na época desse filme que foram seus efeitos especiais, que pra mim eles são bonitos até hoje. Claro, existe uma cena ou outra ali em que você percebe um CG claro, só que lindezas, que coisa linda que era ver esses monstros, todos eles. E as transformações também eram uma coisa que me espantou. Essas aqui tem uma das melhores transformações de lobisomem, tem uma das melhores versões de lobisomem pra mim. E olha que eu gosto muito dos filmes do Anjos da Noite, e olha só que coincidência, a atriz de Anjos da Noite é a mesma atriz que aparece aqui, a Kate Beckinsale. Se todo mundo já teve crush em algum famoso, aí teve pôster de algum famoso no quarto, eu cheguei a ter dela, confesso. E sim, eu gosto muito de todo esse universo vampiro versus lobisomens. Eu cheguei a jogar um jogo chamado Bite Fight, que era nessa pegada. Então eu não consigo não rasgar seda para esse filme de Van Helsing. O que me entristece é que a série, apesar de ter 2, 3, 4 temporadas, não me lembro ao certo, ela me perdeu logo no meio da primeira temporada. Não é uma coisa que eu achei muito interessante, não. Mas não estamos aqui para falar dela, e sim do filme. Eu gosto de como a narrativa mostra pra gente duas versões das criaturas. No começo desse vídeo aqui eu coloquei uma parte do filme em que uma pessoa chama o Van Helsing de assassino. Tem um outro trecho em que ele é conhecido como um salvador, como um anjo. E eu acho muito interessante como essa dualidade, assim, esse elemento controverso apresentado no filme. Logo depois da cena do lobisomem em que ele é mordido, a gente vê que depois que o monstro é derrotado, sobra a pessoa. E muitas testemunhas acabam chegando no final de tudo, a hora que o problema já foi resolvido, e então elas não veem a criatura, e sim a pessoa, o ser humano. E eu acho interessante como eles abordam esse tipo de ponto de vista. Ah, lindezas, é isso. Eu acredito que sim, tinha potencial para uma continuação, tinha potencial para uma série, tinha potencial para um anime, tinha potencial para muita coisa. Eu gosto bastante de tudo nesse filme. A trilha sonora me encanta também. Então, se eu tiver que falar aqui durante 2 horas, eu só vou falar bem desse filme durante 2 horas. Mas essa é a minha opinião, eu quero saber a sua. Já tinham assistido? Sabiam da animação? Gostam desses monstros? Quais as suas ideias para as possíveis continuações? Vamos aqui viajar, vamos comentar, vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. Depois deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de conteúdos, reacts e muito mais feito de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!